Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigada aí pela colaboração de vocês, de estarem aqui. A gente estava aguardando só o Wi-Fi funcionar para a gente começar. Quem for chegando pode ir sentando, aqui não tem problema. Bom, gente, somos do Taco de Mulher e somos um canal de conteúdo feminino, basicamente. E hoje a gente vai fazer o nosso primeiro encontro universitário, que é um projeto novo do Taco de Mulher, que a gente quer poder estar mais próximo desse público jovem. A gente sabe o quanto vocês são ávidos por informações e o quanto, para nós, é importante ter esse material de pesquisa mesmo, saber o que vocês pensam e trazer também assuntos relevantes, né, para dentro das faculdades e universidades, futuramente escolas também, que eu quero trabalhar com o público adolescente. Enfim, estou aqui com a Ângela, com a Thaís e com a professora que dispensa apresentações para vocês. Vou só fazer uma breve apresentação aqui da Ângela Pegas. Ela lidera as práticas de serviços e avaliações de desenvolvimento da empresa Egon Zehnder na América Latina. As áreas de atuação da Ângela têm foco nos profissionais dos setores jurídicos, recursos humanos e consumo, varejo e luxo. Ela conduz também avaliações de gestão, assim como desenvolvimento de liderança e consultoria em eficácia de equipe. Obrigada, Ângela, pela sua participação. Obrigada mesmo. A Thaísa, ela é DJ, produtora cultural e facilitadora de transformações pessoais. Ela deixou o mercado, no qual tinha grande destaque em sua carreira, como publicitária, aí, futuro de vocês, de alguns de vocês, para se jogar em seus projetos próprios. E, atualmente, ela lidera projetos como Trend Beats, Once Upon a Festival e Beer Revolution. É isso? Obrigada, Thaísa. Está doentinha, mas veio participar aqui com a gente. Obrigada. E a professora Rosana, que acho que dispensa apresentações para vocês, né? Ela ministra a disciplina Políticas e Direitos Humanos, certo? E é principalmente ela quem trabalha as questões de gênero no curso de jornalismo. Então, para nós aqui do Taco, isso é super importante, é o que a gente quer mesmo, falar do gênero, da questão da mulher, e é por isso que a gente quer falar sobre a mulher e o mercado de trabalho. Acho que, para começar, acho que a pergunta que não quer calar, né, por que as mulheres ainda ganham menos que os homens? Então, acho que, só para começar, a gente vai pôr um videozinho que acho que muitos de vocês já devem ter visto recentemente, de uma agência de publicidade, a Anhelo Pacheco, que eu acho que é bem divertido. Eu não vou falar muito, a gente vai colocar aqui para vocês darem uma olhadinha antes da gente começar, tá bom? Agora que eu fico entendendo. O que é isso aqui? Não tem coisa nada com esse cardápio. Subir os preços? O que é isso, gente? Mais 30% para homens. Tem que pagar mais 30% porque eu sou homem, é isso? Aqui no cardápio. 30% a mais somente para os homens, tá? Que brincadeira essa de comprar mais que os homens? É um absurdo. Eu não vou pagar. Mais 30% para homem aqui é mais caro para homem. Vou tirar uma massa. Só porque ele é homem. É tipo só uma discriminação de gênero. Para mim é desleal. De onde vem esse 30%? Tem alguma coisa errada.
Bom, então, a pergunta que não quer calar, professora Rosana, pode vir aqui. Por que as mulheres ganham menos, sendo que várias estatísticas, várias pesquisas, Censo, IBGE, provam que as mulheres são, em maioria, nas faculdades, nas universidades, elas estão em maior massa, presente nas escolas, ou seja, elas têm um nível de escolaridade muito superior aos homens, ou seja, elas estudam mais do que os homens. Então, por que essa realidade, essa diferença no salário ainda é tão gritante, né? Porque é tão conflitante? Por que isso acontece? Vou passar aqui o microfone. Quem quer começar? Tá ligado? Tá. Deixa eu só traduzir o que eu faço e quem eu sou, porque a Carol falou um texto muito longo e o motivo de eu estar aqui. A Carol me convidou para vir aqui. Eu sou sócia de uma empresa suíça que faz busca de executivos, né? Então, basicamente, a gente é contratado pelas grandes empresas brasileiras, grandes multinacionais, para buscar diretores, presidentes, membros de conselho de administração para essas empresas. Tá? E, com isso, a gente acaba tendo uma exposição muito grande ao que é pacote de remuneração desses executivos, tanto homens quanto mulheres. Eu faço isso já faz 7 anos. Eu, de formação, eu sou advogada e jornalista também, né? E essa pergunta que a Carol fez para vocês, que é o grande tema aqui, a grande dúvida, a minha experiência ela é um pouco restrita no sentido de que a gente trabalha especificamente com alto nível de executivos. Então, são diretores, são presidentes, e esse é um nicho muito específico do mercado de trabalho. Então, talvez para vocês, essa resposta que eu vou dar seja um pouco bias, talvez, e não tão ampla quanto vocês gostariam, mas eu acho que ela reflete um movimento que o mercado de trabalho tem feito nos últimos anos. Primeiro, uma coisa que para mim é muito importante dizer é, hoje, 51% de quem entra na universidade são mulheres, né? Agora, quando você chega lá para a posição de presidente de uma empresa, esse número reduz para 5%. Né? Em algum momento da carreira das mulheres, as mulheres vão ou por razões pessoais, ou por, não sei, até motivos profissionais, experiências profissionais não bem-sucedidas, preferências em termos do que é mais importante para a carreira ou para a vida pessoal, deixando de lado oportunidades até interessantes dentro do mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Porque hoje, de todo mundo que eu busco, de todas as empresas que eu converso, sejam empresas brasileiras, multinacionais, médio porte, grande porte, o que os grandes líderes de empresas procuram? Nós queremos mulheres nas nossas cadeiras principais. Tá? E isso é um desafio, porque, como eu disse, esse número vai diminuindo à medida que as pessoas vão avançando na trilha profissional. Por que as mulheres ganham menos? As mulheres ganham menos no começo da carreira e as mulheres ganham menos lá na frente também. A gente olha CEOs de grandes empresas que são homens e CEOs de grandes empresas que são mulheres, com raríssimas exceções, em trabalhos mais ou menos similares, os homens ganham mais. Minha visão, e eu já disse para a Carol, eu posso ser talvez um pouquinho fora da caixa em relação à maior parte das pessoas e opiniões que vêm no mercado. E, de novo, acho importante dizer que eu me restringo a esse mercado que eu trabalho, é que tem um gap histórico, sim. Historicamente, os homens sempre ganharam mais, e isso foi ficando defasado com o passar dos anos, e alguma coisa que eu imagino vai ser corrigida à medida que mais mulheres entram no mercado de trabalho, mais mulheres atingem um nível super sênior dentro das organizações, né? Mas tem um gap histórico. Acho que tem algum preconceito ainda em relação a mulheres em algumas organizações, principalmente aquelas organizações de controle familiar, organizações menores, que não têm políticas bem definidas de recursos humanos, que não têm políticas de salário e bandas bem definidas globalmente. Mas tem um fato que é muito arraigado e intrínseco à própria mulher, e eu vejo isso quando eu faço ofertas de trabalho para mulheres: a mulher briga menos por salário. A mulher fica esperando que a recompensa e a remuneração e o aumento e o bônus e a promoção ela venha. E, em geral, o homem vai lá e pede.
Tá? Então, a gente fica super tímida e quer que seja reconhecida por tudo aquilo que a gente entregou, quer que a gente já tenha feito, enquanto que o homem bate na porta do chefe e diz, olha, eu tenho uma proposta melhor lá fora, eu vou embora. Ou, olha, eu acho que eu estou mal pago em comparação ao restante do mercado. Eu quero ganhar 10% a mais, 15% a mais. As mulheres, em geral, na minha visão, são mais tímidas nessa coisa de pedir aumento. É o que a gente estava conversando antes, né, Ângela? Acho que a mulher tem essa questão forte da dupla jornada também, né? Que, segundo as estatísticas, claro, a questão da maternidade é muito forte. Ela quer ter filhos, não todas, obviamente, mas a maioria tem essa questão. E quer chegar cedo em casa, quer poder fazer o jantar para o marido, né? Quer ter as coisas sob controle. Acho que isso também faz parte, né? Está um pouco enraizado no feminino, assim. Então, acho que falta um pouco mais dessa agressividade que o homem tem ao pedir o maior salário, que a mulher às vezes fica, bom, se eu pedir um salário maior, como é que eu vou depois dar conta? Vou ter que viajar mais, vou ter que dobrar minha carga horária, vou ter que fazer mais atividades, será que eu vou conseguir chegar em casa a tempo? E as crianças vão ficar com quem? Então, é toda uma questão, fora histórica, eu acho que tem uma questão aí que puxa para essa dupla jornada. E, Thaís, o que você quer falar? Muito bacana isso que a Ângela acabou de colocar. E eu me considero um exemplo desses que ela traz dentro do mercado publicitário, ao qual eu trabalhei 10 anos, e 2 anos no SBT. Então, o que acontece é que, no meu lado, a coisa foi um pouco... Eu fui a fora da caixinha da história, né? Eu meio que quebrei os paradigmas que aconteciam naquele cenário. O que acontece é que, em primeiro lugar, antes que vocês me perguntem, desculpa, inclusive, a minha voz fanha, que eu estou um pouco doentinha, mas fiz questão de estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu sou do Acre. Antes que vocês me perguntem de onde eu sou, né? Aí você fala, ai, do Acre. E agora, né? O que é isso aí? Que já vem zoeira pra cima de mim. Vocês sabem onde fica o Acre, né? Pelo amor de Deus. As pessoas não sabem, às vezes, nem onde fica o Acre, né? E desde o início, o meu trunfo, eu acho que foi justamente pegar isso e trazer ao meu favor, né? Então, o que aconteceu foi que, desde o início da minha carreira, eu passei a ser conhecida pela menina de planejamento estratégico do Acre, que era a minha área nas agências de publicidade, né? As pessoas, às vezes, comentavam sobre o meu trabalho em outras agências. Nossa, aquela menina, o trabalho dela, lá. Quem? Thaís Azevedo. Thaís Azevedo? Não, Thaís Azevedo, aquela do Acre. Putz, a do Acre. Né? Então, assim, isso acabou vindo como um ponto favorável para mim. Né? E, a partir daí, enfim, eu comecei a galgar meu caminho profissional nas agências, grandes agências de publicidade. Trabalhei com marcas muito legais, Natura, Pedigree, Nestlé, Carrefour. Então, enfim, fui trabalhando com grandes marcas. E aí, o que ela traz, né, que é muito real mesmo, se você não se coloca, infelizmente, não há espaço. Só que eu acho que esse é um mundo natural desse mercado. Um mundo natural corporativo é esse. Se você não se coloca, você dificilmente tem o seu espaço, isso independente de ser homem ou mulheres, né? Eu acho que é uma questão de você realmente expor o seu trabalho e pedir o seu reconhecimento. Porque o que acontece é que esse tipo de mercado de trabalho, ele tem como princípio que você está ali trabalhando para um terceiro. E para você realmente galgar seu espaço e ser reconhecido, você tem que provar para esse terceiro que você é bom. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, né? E tem um jogo do mercado, que é real e que acontece, que você tem que saber entender a hora de você ir lá, falar do seu reconhecimento, pedir o seu aumento de salário, tem tudo isso. Mas, independente disso, o que aconteceu é que eu comecei a traçar projetos paralelos. E aí que foi a segunda virada da minha vida, né? E que eu acredito que eu tenha encontrado um nicho diferente de mercado, que foi a busca pela criação de projetos com minhas ideias, né, e com minha energia colocada ali, que não necessariamente são empresas, que não necessariamente são um mercado corporativo, mas são projetos culturais, são projetos de transformação para o mundo, né, são projetos que têm uma outra pegada. E aí a gente entra num outro tipo de mercado, né, que é muito diferente desse mercado corporativo. Claro que tem o preconceito. O preconceito, muitas vezes, está no masculino, né?
Da mesma forma como eu fui tocar na Respect agora, final de semana passado, e o cara começou a tirar a onda comigo, porque eu cheguei lá, tive um problema técnico de pendrive, etc., CD, que não estava rolando na CDJ do cara, que estava zoada, e o cara começou a tirar comigo, né? E aí, nessas horas, a gente, como mulher, tem que sempre saber trazer ao nosso favor, entendeu? Sempre. Eu fui lá com a maior educação, mostrei para o cara, falei que ele estava, né, precisava entender o que estava acontecendo, que tinha um processo por trás daquilo, enfim. E quando eu comecei a tocar, o cara chegou no meu lado, na frente de todo mundo, e, como assim, não sei o quê, pirou no meu som. E, assim, na verdade, gente, a questão do reconhecimento, ela é única, sabe? Ela é de cada um de nós. A gente tem que se mostrar para ser reconhecido por nós mesmos, né? Esse que é o meu aprendizado maior de toda essa minha mudança de carreira. Porque lá atrás, quando eu comecei a publicidade, estava lá no lugar de vocês, comecei a fazer projetos paralelos. Saí da faculdade e comecei. Criei um, criei outro, né? A coisa foi crescendo, projetos culturais, projetos de música, não importa. Fui criando coisas que me faziam feliz, né? E isso foi crescendo a ponto de deixar de ser o projeto paralelo e virar o meu plano A, hoje, que é o que aconteceu, né? Então, eu acredito muito nisso também, na descoberta de cada um, né, de autoconhecimento de cada um, de busca do que realmente move você, porque também não adianta você estar numa puta empresa incrível, com salário homérico, e aquilo não te mover, entende? Assim, você realmente não vai conseguir conquistar o seu espaço, porque aquilo não está mexendo com você lá dentro, né? Então, eu acho que tem esse movimento que cada um de nós, é responsabilidade de cada um de nós colocar em prática. Exato, que independe do gênero aí, né? E a questão também do gênero a mulher já é um sexo, né, tido como inferior. A gente sabe que é difícil ser mulher em vários sentidos. E ainda tem a questão cultural, regional, racial, que assim, a mulher acaba sendo inferiorizada em vários outros aspectos, né, professora? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bom, sobre essa questão das diferenças salariais, nós aqui na Universidade Mackenzie, nós participamos com o nosso Núcleo de Estudos de Gênero no programa Pró-Equidade de Gênero, onde nós temos aqui integrantes, né, de um comitê, que nós chamamos Comitê Ad Hoc, na Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República. As integrantes é a professora Ines, que está aí à frente, professora Denise, né, eu e outros que não estão aqui, né, mas que fazem parte desse programa. O que nós fazemos? Nós fazemos um levantamento nas empresas, começamos são edições, né, na primeira edição e na segunda edição eram só empresas públicas ou mistas, e tentar fazer um levantamento com um plano de ação que eles propõem, e era atingir a gestão de pessoas e a cultura organizacional das empresas, né? Esse comitê ad hoc, ele é composto por 2 integrantes de cada universidade federal e de cada estadual. As únicas particulares que estão presentes no programa é a PUC São Paulo e a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, isso é um mérito para a nossa instituição aqui, não é? Porque mostra que o nosso núcleo de estudos de gênero ele tem, né, atingido, né, dentro das pesquisas, patamares de excelência, né? Dentro desse ponto, o que nós conseguimos fazer nos levantamentos? Nós estamos agora na 5ª edição, né, com instituições e empresas particulares também fazendo a adesão, né? Que a mulher ela chega até um determinado cargo e ela não deseja os cargos de poder de decisão, porque ela tem que abrir mão, como as colegas aqui bem pontuaram, elas têm que abrir mão da maternidade, do cuidar da casa, o que foi construído historicamente como a função primeira e fundamental e principal do universo feminino. Eu falei uma construção porque não é isso, né? Nós somos acostumadas a isso. Uhum. Então, sair para jantares, muitas viagens, não é? Que um cargo de poder de decisão ele exige, faz com que elas não queiram ir. Até um cargo de diretoria está muito bom. Agora, ser presidente de uma empresa ou mesmo entrar para a política, porque nós temos um número tão pequeno de mulheres nos partidos políticos.
né, o que está lá é porque existe a cota. A cota obriga, né, de 20% a 30%. Mas isso não quer dizer que elas tenham, não é, um olhar desconstruído do masculino e um olhar feminino. Elas estão entrando porque são parentes ou por algum motivo. Uma minoria que está assim. Então, o ponto-chave que elas bem colocaram ainda nas empresas é essa construção, a permanência em longa duração, que nós chamamos em História e Ciências Sociais, que ainda não foi desconstruído. Então, né, nós precisamos que mais mulheres como elas, o exemplo delas, né, atinjam esses cargos, esses patamares, para a gente poder, aos pouquinhos, né, paulatinamente, né, ir desconstruindo essa questão. É verdade, é quase histórico mesmo, né? Fica um ranço aí, uma coisa, né, que não sai da gente. Acho que, como a Ângela colocou primeiro e a Thaisa na sequência, a questão do... Se a gente não fizer por nós mesmas, não vai ter ninguém que vai pegar na mãozinha e dizer... É claro que a gente está falando aqui de um segmento mais específico, e que, no geral, a mulher, na sociedade, ela é tida como inferior, ela é inferiorizada mesmo. Então, assim, no Acre, em cidades onde as condições, né, são mais difíceis, enfim, economicamente... onde a infraestrutura é menor, enfim, a gente sabe que a mulher negra, de classe baixa, pobre, ela tem muito menos condições de querer alguma coisa, né, de chegar lá, mais do que numa sociedade onde você tem mais instruções e tudo mais. E também a mulher ela está mais escolarizada, porém, o cargo, as áreas de interesse das mulheres, segundo as pesquisas apontam, são mais direcionadas às artes e à área de educação, que são áreas pouco remuneradas. Aí também é uma questão política que tem que ser mudada, mas eu acho que é bem interessante esse cenário. Ângela. Só para complementar, professora, eu acho que isso que você falou, que chega num determinado momento e a mulher opta por não ascender mais, eu vejo isso diariamente. A gente fez uma pesquisa ano passado com o Valor Econômico para analisar como é que é a condição pessoal dos presidentes de empresa no Brasil. Tá? Isso considerando homens e mulheres. Né? Nessa pesquisa eu achei assim, muito interessante, porque dos homens presidentes de empresa, 80% são casados. Das mulheres presidentes de empresa, 20% são casados. Tá? Então, isso por si já demonstra que, para você ser uma coisa, eventualmente você tem que abrir mão de outra, porque é mais difícil. Então, acho que tem um ranço cultural que está no homem e que está na mulher também, no sentido de que a gente, como mulher, a gente quer fazer tudo perfeito. Eu quero ser a super esposa, eu quero ser a super mãe, eu quero ser a super profissional. A gente se cobra muito, e o cara, em geral, se cobra menos. O cara, se ele trouxer dinheiro para casa, ele for um profissional de sucesso e um pai bom, em geral, tá ok. Tá bem. Né? E a gente quer excelência em tudo. Então, acho que isso aí é super claro. E a outra coisa com relação à ascensão de carreira que eu achei super interessante nessa pesquisa, tá? é também em relação à maternidade. Né? A maior parte das diretoras e presidentes de empresa que a gente vê hoje no mercado, tá? Elas ou tiveram filhos muito cedo, ou elas tiveram filhos muito tarde. Né? E aquelas que optaram por ter filho, em geral, aos 30 e poucos anos, acabaram, em geral, retardando o crescimento da carreira. Porque aquela que teve filho super cedo, ela ficou lá sem trabalhar, talvez 1 ou 2 anos, e voltou para o mercado de trabalho com seus 25 anos. E aí, ela com 45, ela tem 20 anos de carreira, super bem sucedida, está com os filhos criados e está tudo super bem, ascendendo rapidamente como homem da sociedade. Né? Aquela que parou de trabalhar para ter filho aos 30 e poucos, 33, 34, ela faz um gap na carreira de 2, 3 anos, no momento chave, quando ela está indo para posições de gerência média e alta ou até em diretoria, e aí, para retomar a carreira do mesmo ponto onde ela parou, é mais difícil. Né? E aí, aquela que planeja ter filho depois dos 40 anos, vai ter mais dificuldade de ser mãe, obviamente, por razões biológicas, mas aí também ela já está com uma carreira super desenvolvida e já está numa posição, em geral, alta dentro das organizações. É verdade. Então, assim, só para complementar o que você disse, eu acho que tem que ter uma mudança cultural
na sociedade brasileira. Eu acho que a gente está mais atrasado do que outros mercados, né? No sentido de vamos dividir as tarefas, é bacana a gente fazer tudo junto, o casal, né? Eu não preciso ser a super mulher, eu posso ser boa nas 3 coisas, como esposa, como mãe e como profissional, e está tudo bem, né? Então, se cobrar um pouco menos e ter um pouco de mudança de cultural e de mentalidade na maneira como a gente vê mulher na sociedade. Legal. Então, o que você está dizendo é que parece que existem formas da gente conseguir colocar isso em prática de alguma forma, todos esses universos femininos que nós gostaríamos, né? Então, talvez o caso seja muito também dessa questão do planejamento de cada um, que às vezes as pessoas não estão nem preparadas lá atrás. Então, como que a gente consegue criar, de repente, projetos, ideias e formas de para trazer para esse mercado que ajudem essas pessoas a entenderem que existe, talvez, aí um planejamento interessante de vida a se fazer. E a coisa que eu pontuei do autoconhecimento, assim, né, que é crucial. Crucial. Que nem hoje eu não tenho filhos. Eu amo crianças, quero ter filhos, mas assim, eu sou essa de 40 anos que eu vou ter meus filhos lá com 40 anos de idade. Mas você é um exemplo disso, né, Thaisa? Porque essas mulheres de 30 e poucos também estão se reinventando e reinventando novas carreiras, né? Novas profissões estão sendo criadas por essas mulheres. Mas aí que eu ia chegar. Pra ter mais habilidade. Hoje, cá, meus filhos são meus projetos. Não dá para negar. Eu sou muito ferrada de trabalho. Porque para a gente realmente se destacar, para a gente realmente fazer algo nesse cenário inteiro, você tem que arregaçar as mangas e a luta. Não tem essa. Entendeu? Então, a coisa do autoconhecimento é crucial, cara. Eu falo isso para todo mundo. Né? Sou formada em psicanálise. Depois que eu terminei minha graduação de publicidade e propaganda, fui fazer pós em semiótica e psicanálise. Né? Então, assim, passei a estudar isso, também várias outras técnicas, né, ligadas à questão de autoconhecimento e tudo mais. Então, é crucial, gente. Não dá para negar. Para mim, o ponto existe um caminho. Basta cada um ter esse ímpeto de autoconhecimento e de planejamento para se estruturar e se organizar. O que eu acho é que nada é impossível, entende? A gente está num mercado em que, como exemplos que elas trouxeram, muitas mulheres desistem. Desistem por causa do cenário, desistem por causa de toda uma estrutura aí, social que a gente está inserido e que está criado. Né? Então, assim, cabe a cada um de nós se mudar a sua realidade. Você fala, putz, acontece com 80%, mas e os outros 20%? Não está acontecendo isso. Né? As pessoas estão se encontrando, elas estão conseguindo se organizar. Então, o que elas estão fazendo que eu não estou fazendo? O que eu poderia aprender com esses outros 20%? Sabe? Eu acho que é muito de nós, é muito de cada um também. Exato, e é por isso que as mulheres querem se reinventar e criar carreiras novas, porque você pode optar por uma carreira como a da Ângela, por exemplo, numa multinacional, como a da Thaisa, que é um pouco mais ela por ela mesma, ela se reinventou, ela criou uma nova atividade, assim como eu também, que hoje eu tenho muito mais espaço, eu também sou publicitária por formação, já penei bastante em agência de publicidade, tem todo um preconceito, quando você é mãe, que você tem horários, né, regrados. Eu sou mãe, estou grávida agora a terceira, porque são 3 meninas. Então, assim, é difícil dar conta de tudo, mas eu optei por sair do mercado de trabalho tradicional, das empresas. Eu hoje tenho os meus horários, eu crio. Então, acho que também tem, né, as pesquisas apontam bastante isso, que as mulheres estão se reinventando, e isso é bem interessante. Acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quem que levantou a mão? Você quer vir aqui falar? Quer vir aqui pertinho? Senão sua voz não... Pode falar, pode falar. Então... vamos lá. Eu, na verdade... Não foi uma transformação da noite para o dia, entende? Desde que eu saí da faculdade, como eu falei, eu comecei a fazer meus projetos paralelos. Comecei com um coletivo cultural, né, que identificava diferentes tipos de movimentos culturais e faziam eles se conectarem, que tinham sintonia. Aí depois saí desse coletivo porque estava muito nas ideias, eu queria fazer uma coisa mais prática, comecei a fazer festas em São Paulo, então fiz um projeto do SoundCloud aqui, comecei a criar meus projetos de festa e aí comecei a tocar. Então uma coisa foi ligada à outra e estava o tempo todo trabalhando, gente, é o que eu estou falando.
tem que arregaçar a manga e fazer acontecer os seus sonhos, assim, né? Trabalhando na agência, então eu saía do meu horário tradicional de trabalho, ia para casa, mesmo com pouco tempo livre, que a agência te consome, né? E ia lá e, pô, colocava em prática as minhas ideias, e as coisas foram crescendo. Até o ponto em que eu cheguei numa realidade que é muito própria minha, que tem muito a ver com o meu autoconhecimento, que eu também vim trabalhando durante todos esses anos, tá? De olhar e falar, eu já sei o que eu não quero mais. Então, o que eu não quero mais tornou-se uma coisa insustentável, e eu falei, chega, tá lindo, tá maravilhoso, ganho bem, mas assim, quero abrir mão de tudo para seguir o meu propósito de vida. Né? E hoje, assim, não é só música com que eu trabalho, eu sou DJ também, estou começando a produzir com alguns amigos, tenho uns outros trabalhos aí nessa linha de festa em São Paulo, né? O projeto Trend Beats. Então, assim, o que acontece é que hoje eu criei uma nova área para mim, que une dentro de mim todo o meu conhecimento de publicidade e branding, que foram 10 anos, 12 anos de trabalho, tá? Com uma outra parte minha, que é a questão da psicanálise, das energias, do entendimento profundo do ser humano. E hoje eu atuo dentro de um novo projeto que eu criei, que se chama Manifestação da Identidade, onde eu ajudo as pessoas a entenderem justamente quais são os seus motores de vida, né? O que as move, o que é o seu propósito real nessa vida delas aqui. Então, está sendo demais, é uma área que está crescendo, as pessoas falam, é coach. Não é coach, é um passo antes do coach. E aí eu explico por que é um passo antes do coach. Né? Tem uma outra tipo de trabalho. Então, assim, não dá para falar que você ser só DJ, você vai ganhar realmente grana, entendeu? Você tem que se dedicar 100% a isso, full time. E aí, tudo bem, você pode tocar fora, então, existe o mercado, entendeu? Mas a minha escolha não foi essa. A minha escolha foi uma união de ideias e projetos dentro de mim que hoje dizem quem eu sou e que me fazem muito feliz. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente, a respeito? Bom, acho que, para finalizar, a gente pode falar também que o mercado de trabalho aqui no Brasil não é o único onde a mulher é desvalorizada. Acho que também é um cenário mundial, tendo em vista que, recentemente, uma pesquisadora norte-americana, o nome dela é Martha Lausen, ela é diretora do Centro de Estudo para Mulheres na TV e no Cinema, lá em San Diego. Ela constatou que 15% das produções tem mulheres protagonistas no universo cinematográfico. 29% contam com elas em personagens principais. E 30% desses longas têm falas para personagens femininas. E outro dado interessante, e 8% das mulheres com papéis de líder, ou seja, é um número ínfimo, né? E a gente está falando dos Estados Unidos, de grandes salários, mas agora, nesse último Oscar, a gente teve uma prova disso, né? O discurso da Patrícia Arquette, acho que, para quem assistiu o Oscar, ela fez um discurso feminista bem interessante, ela colocou bem a questão da mulher, da desigualdade dos salários, assim como a Cate Blanchett também já fez isso anteriormente, quando ela ganhou o Oscar. Então, acho que essas questões estão vindo à tona com cada vez mais força, né? As pessoas estão tocando mais nesses assuntos com mais intensidade, até a questão do red carpet, né, do tapete vermelho, de só entrevistarem as mulheres para saber qual o vestido que ela está usando, que marca que é, de onde é o sapato, o brinco. E elas, levanta a câmera, põe mais aqui para cima, você não quer ouvir o que eu tenho para falar, né? Porque para os homens você não faz esse tipo de análise, né? Você não fica mirando do pé à cabeça para perguntar que sapato que ele usa. Então, acho que essas questões também elas estão vindo mais à tona, a mulher está se colocando cada vez mais no mercado. Isso é importante, acho que é interessante, né, a gente ressaltar, porque esse Oscar, especialmente essa última edição, agora de 2015, deixou isso bem claro. Acho que para vocês que estão cursando publicidade, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade para vocês, isso tanto para os homens quanto para as mulheres que estão nessa carreira de publicitário. Vocês sabem que hoje o principal mercado de vocês é o público feminino, porque o público feminino é o grande tomador de decisão em quase todas as
momentos de compra do consumidor, seja do automóvel até o que se come dentro de casa, até o apartamento que você vai morar. Então, eu acho que, para vocês que tiverem, tanto homens quanto mulheres, a sensibilidade de entender melhor esse mercado consumidor feminino que toma a decisão, acho que é uma oportunidade de carreira sensacional, porque a tendência é que a força da mulher como decisora seja cada vez maior. Então, é um ponto a se observar. Eu vejo os meus clientes que procuram diretores de marketing, diretores de vendas ou presidentes de empresa. Uma das maiores preocupações é o meu mercado consumidor hoje é cada vez mais feminino e os meus executivos, homens e mulheres, não necessariamente estão se atentando para isso. Então, eu preciso trazer gente aqui para trabalhar nas minhas equipes que entenda o que está se passando na cabeça dessa consumidora. E nem todo mundo sabe. E aí a consumidora é desde a adolescente até a senhora de 60 anos que se aposenta com uma renda considerável, porque trabalhou a vida inteira, e agora eu quero viajar com minhas amigas, fazer cruzeiros pelo mundo, né? Então, vai desde o automóvel até o batom, até a viagem. Eu acho que é uma super oportunidade aquela pessoa que se especializar em mercado consumidor feminino e como é que pensa esse cliente. Esse movimento ele vai muito ao encontro do que a Carol trouxe, né? De que as pessoas estão começando a falar mais sobre isso, se colocar mais, deixar mais claro as suas vontades, seus desejos, né? Então, tudo isso, para mim, está bem conectado. A gente tem movimentos acontecendo de todos os lados, tanto do público final, que eu também entendo tudo que ela está falando, porque trabalhei muito com isso em agência de publicidade e afirmo também isso, que realmente é um movimento que vem acontecendo nas empresas, nas grandes empresas, hoje, né, esse olhar para as mulheres cada vez mais forte. Já vem há algum tempo, na verdade, esse movimento acontecendo. E crianças também. Justamente por causa de toda uma quebra de paradigmas aí na nossa sociedade, de como encarar os filhos, que isso vem de histórias, né, lá de trás, o poder da família, de como funcionava. Então, hoje, as crianças também estão se tornando um pouco holofotes, mas, claro, que a mulher é o principal, né, ela é a palavra final, até da sua própria criança. Então, acredito que isso faça realmente muito sentido. E queria só pontuar mais uma coisa que talvez não tenha ficado tão claro, assim, a questão do estudo, gente. A questão do estudo é muito primordial, assim. Eu terminei de minha faculdade, fui fazer pós, agora estou entrando no mestrado e vários outros cursos complementares, né? Então, assim, a questão do estudo ela é primordial. Conforme você vai se especializando, né, você vai tendo conteúdo suficiente para referenciar as coisas que você está fazendo, que está colocando, que está trazendo, né? Então, não é só simplesmente eu vou lá como uma super profissional e estou abrindo a minha boca para falar que está tudo errado, mas eu tenho base para isso, né? Então, eu tenho algo por trás que me traz a condição de realmente referenciar o que eu estou falando, né? Então, isso é super interessante. Rosana, quer falar mais uma coisinha para a gente finalizar? Bom, o que está acontecendo hoje vem da luta das mulheres, dos movimentos que são históricos de tanto tempo. Nós estamos transformando esse olhar masculino, tanto o olhar masculino na própria mulher, que muitas das mulheres são mais machistas do que os próprios homens, porque muitas mulheres são machistas. Foram construídas assim para disciplinar a sociedade. Então, ela que fica olhando o decote da outra, a roupa que ela está usando, vai falar, não, essa daqui, como é que ela atingiu esse cargo, será o que ela fez? Então, isso a gente está conseguindo desconstruir, graças a algumas medidas reguladoras do CONAR. Nós estamos tirando o sexismo aos poucos das propagandas, propaganda de cerveja, principalmente, das propagandas, porque são as várias imagens, né, que vão construindo na nossa vida cotidiana os nossos comportamentos. Então, se eu vou criticando e não vou comprando os produtos, porque se a mulher atingiu, ela é multifuncional e ela atingiu hoje patamares salariais que ela pode decidir o que ela vai comprar ou não. Se aparece alguma mercadoria sexista ou que seja machista, não compre, ponto final.
e espalho isso nas redes sociais, vocês vão ver como rapidinho a empresa muda, né? E os nossos publicitários, os nossos jornalistas vão tomar mais cuidado, né? Quando eles estiverem criando ou falando sobre um determinado assunto que toca diretamente as questões de gênero, né? Então, eu acho que é isso. Vamos fazer uso do poder que nós estamos adquirindo, não é? Empoderadas economicamente, politicamente e principalmente lutando por uma sociedade mais igualitária, mais justa entre homens e mulheres. Muito bem colocado, professora Rosana. Acho que é isso. É o feminismo, gente, que não quer dizer que a mulher tenha que ser superior ao homem. A gente quer igualdade, né? Só isso, igualdade dos gêneros. Vocês estão em que ano? Qual que é a turma de vocês aqui? Aqui tem 3º semestre e 2º semestre. Ah, tá. Eles são bem novinhos. Então, gente, espero que o recado aqui, que esse bate-papo tenha elucidado um pouquinho, vocês que são futuros publicitários e jornalistas também, né? Então, ficar atento na hora de criar uma campanha, na hora de pensar em criar alguma... enfim, as campanhas publicitárias, elas têm um poder muito forte, né? Tem um apelo muito forte. Acho que vocês aqui, acho que a nossa ideia de estar aqui presente é um pouco essa, de plantar essa sementinha e fazer com que vocês enxerguem homens e mulheres, um mundo mais igualitário, direitos iguais, onde todo mundo pode tudo e a gente tem que acreditar mesmo em fazer um mundo melhor, porque é assim, né, que caminha a humanidade.